Vamos lá, família. Vamos começar aqui com mais um videozinho, um vídeo do Bruno Bandeira, falando sobre Jujutsu. Chega, eu preciso ser sincero sobre esse final, sobre o final de Jujutsu Kaisen. Então, não sei se vai ser reclamação, se vai ser, tipo, esclarecendo alguns fatos, né? Bora ver como é que vai ser esse vídeo aqui. Só vou avisando aqui no início mesmo, que eu estou meio zoado, né? Peguei minha gripezinha, né? Estou meio zoadinho. Então, se eu ficar tossindo do nada, igual um fumante, já sabe que é por causa disso. Então, já fica a informação. Só pedir no início do vídeo para deixar o like se tiver para dar aquela fortalecida. E simbora então, sem muita enrolação, para ver isso aqui. 3, 2, 1, play. Se tem uma coisa que o otaku odeia é final de mangá shonen. Quando entra no arco final de qualquer mangá, o povo vira uma chave na Depende do mangá. Tem mangá que a gente torce pra acabar logo de vez, tem mangá que a gente não quer que acabe daquele jeito, né? Bom, vamos seguir. cabeça pra dizer que tudo tá uma merda e a mesma coisa aconteceu com o final de Jujutsu Kaisen também. Mas será que toda essa enxurrada de crítica é só um delírio do otaku que Olha, em partes eu entendo a crítica, em outras partes não é como se não fizesse sentido. É porque, é como eu falei, tipo, já falei em outros vídeos falando sobre Jujutsu e também em outros momentos, também nesse arco final que tá rolando aí dessa luta contra o Sukuna, que chegou num ponto onde era os fãs do Gojo versus fãs do Sukuna. Não era, tipo, os fãs de Jujutsu Kaisen, era os fãs de dois personagens específicos. Brigando, tipo, um querendo que o Sukuna acabasse com a obra, não sei o quê, é, sendo vencedor, e os outros que eram fã do Gojo, que depois que o Gojo, bom, foi de comes e bebes, né? Querendo que a obra, que, tipo, acabasse logo, tipo, que eles derrotassem logo o Sukuna. Só que não foi isso que aconteceu, né? E aí, tipo, no meio desse processo todo, o GG ainda deu uma esticada também, que não tem como falar que não foi uma esticada. Ele realmente deu uma esticada. Só que tem vários momentos ali onde não é esticada, tipo, faz sentido. Só que tem outros que é realmente uma esticada. Tá descarado. Mas vamos seguir aqui. reclama de tudo, mas não sabe o que quer ou realmente existe algum fundamento nisso? Será que o final de Jujutsu tem sido tão ruim assim? Hoje eu quero levantar alguns dos principais Não pontos acho que que tá eu sendo vejo o ruim. pessoal reclamando de um Não tempo acho que tá sendo ruim. Eu acho que tá sendo esticado. Tipo, é diferente. Mas, tipo assim, tem algumas coisas que acontecem ali que a gente pode falar sobre, tipo, questionar no caso, mas eu acho que tá sendo mais esticado do que ruim de verdade. Eu acho que tá sendo esticado mesmo. pra cá e no E final tem aquele saber se negócio, vocês né? concordam A gente tá lendo no semanal, no caso eu e a boa parte também, né? Eu acho que boa parte da fandom tá lendo semanalmente, né? E pra gente, tipo, o processo tá meio lento, né? Porque a gente tá na mesma, entre aspas, mesma luta, né? Porque tipo, é um inimigo contra vários, né? Mas a gente tá, entre aspas, na mesma luta há muitos meses já, tipo, já faz um tempinho. Então, a sensação fica esquisita. Fica esquisita. Vamos seguir. com isso ou não. Vamos falar sobre o Sukuna e seus votos vinculativos infinitos, o roteiro repetitivo das últimas lutas e mais algumas outras coisas também. Então, antes da gente começar, você já sabe, já faça o seu voto vinculativo no botão do like e no botão de se inscrever no canal para saber quando o próximo vídeo for lançado e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. Aproveita que essa é a reta final de Jujutsu e se inscreve para você ficar por dentro de tudo aqui no canal. E lembrando que para você, especialmente você fanboy do Sukuna que quer saber como é receber um vazio ilimitado na sua cabeça e ser bombardeado de informação e conhecimento, a Alura, nossa parceira de Com todo respeito, Brunão. Deixa eu ver aqui. Com todo respeito do mundo. Eita, olha o frame. Vamos lá, galera. A batalha entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna foi indiscutivelmente um dos maiores hypes da história. Foi uma batalha que furou completamente a bolha do meio otaku e que repercute até os dias de hoje. Pois é. Ou seja, o autor do mangá teve um mérito gigantesco em construir a batalha dos mais fortes, jurada desde os primeiros episódios da série. Agora, não dá pra negar que a morte do Gojo foi algo difícil de engolir pra qualquer pessoa que seja minimamente honesta ou 100% imparcial nessa discussão, que é o meu caso, por exemplo, né? Todo mundo sabe disso, né? Por isso que eu tô de roxo, que isso quer dizer alguma coisa, né? Semiótica não quer dizer nada aqui. Foram meses sem a gente entender ao certo o que diabos foi aquele corte dimensional, se ele foi projetado em direção ao Gojo ou invocado já em cima dele, como o Gojo foi pego naquele golpe sendo fucking usuário dos 6 olhos, como o Sukuna naquela... Tem vários questionamentos, mas, tipo assim, conforme o passar do tempo, o GG foi explicando sobre o corte, né? Então, meio que a gente vai digerindo um pouco mais a ideia de como o corte foi executado. Só que eu ainda vejo o problema da maneira de como ele foi executado. Porque mesmo com a explicação depois, eu ainda vejo, tipo, no caso.
eu vejo. Eu não me sinto mais. Eu não me sinto confortável com essa justificativa. É isso que eu quero dizer. Então, a gente demorou pra entender como ele executava o corte. Primeiro ele cortou o Gojo, depois ele executou esse corte mais vezes, o que ficou esquisito. Porque da maneira que ele fazia, o Gojo poderia, em tese, esquivar. Porque ele fez com o Hajime, ele fez com a Maki, ele fez com outros personagens, fez com o Yuta, né? Então, em tese, olhando, né, como o corte era executado, o Gojo poderia esquivar também, né? A ideia era essa. Só que depois foi apresentado, no caso, os contratos, né? Os contratos vinculativos. Que aí, tipo, definitivamente explica, né? Tipo, como o corte foi executado. Só que ainda fica esquisito, cara. Porque ele simplesmente fez um simples, tipo assim, o corte ele poderia executar da maneira mais simples possível. Aí ele fez um voto pra ele conseguir executar da maneira mais rápida pro Gojo não perceber. Show, mas fica esquisito, pô, ele passa pela barreira mais, tipo assim, ele passa pela defesa mais forte do verso de Jujutsu Kaisen dessa maneira, tipo, entre aspas, um simples contrato, né? Porque tem aquela explicação de que ele pegou a ideia ele pegou a base do Mahoraga pra construir o corte, mas fica um pouco esquisito ainda. Fica um pouco difícil de digerir. Mas é melhor do que quando o corte foi executado, né? Obviamente. Mas isso aí, tipo, foi um problema que o GG teve que arrumar ali quando ele fez o corte daquela maneira, né? Porque ele teria que explicar uma hora ou outra como o corte foi executado. Então, ele teve que explicar, só que ele demorou pra explicar e foi, tipo... E aí ficou esquisito. Mas, tipo, justificativa tem, tá ligado? Só que não é a melhor possível, mas tem. Condição física deplorável, conseguiu sobreviver ao vazio roxo e ainda surpreendeu o Gojo com aquele corte. 3 roxo. Já pode pedir música no Fantástico. Enfim, tudo isso a gente discutiu durante meses até finalmente o autor decidir dar uma explicação razoavelmente satisfatória no mangá, mas que ainda assim deixou aquele gosto amargo, seja pela demora em explicar uma coisa que precisava ser explicada há muito tempo e pela explicação ainda não responder de forma plena como o Sukuna saiu vitorioso dessa luta, ainda deixando algumas pequenas interrogações não respondidas. Eu só não vou entrar em detalhes sobre isso de novo, porque eu não aguento mais falar sobre esse assunto e eu sei que vocês também não. O meu ponto é que essa falta de clareza... Salve, meu querido. Sobre a morte do Gojo precisava ter sido muito bem explicada logo após o momento da sua morte para que a gente não precisasse ficar discutindo sobre isso durante todo esse tempo. Agora, já que a gente falou do honrado, a segunda coisa que eu queria levantar nesse vídeo são as comparações com Satoru Gojo. Esse foi um recurso de roteiro usado incansavelmente pelo autor. Todo mundo que aparecia era uma comparação com Satoru Gojo. Ah, é o talento igual ao de Satoru Gojo. É não sei o que igual ao Satoru Gojo. Ele tem poderes que podem ser similares de Satoru Gojo. Caraca, o Gojo ele era o parâmetro pra tudo, né? Impressionante. Pelo menos uma meia dúzia de vezes aí, galera. Eu vou fazer um compilado aqui no vídeo. O autor introduzia... Ou era o Gojo ou era o Mahoraga, tem que lembrar também. Um personagem no campo de batalha e fazia alguma comparação com o Gojo para enaltecer aquele personagem. Por exemplo, aparece o Higuruma e o narrador diz que aquela era uma joia bruta com um talento comparável ao de Satoru Gojo. Depois aparece o Miguel e o narrador diz: aquele foi o homem que enfrentou Satoru Gojo. Mas aparece aí o faz Hakari sentido. e o Uraume diz: a velocidade de regeneração dele é mais rápida que a de Sukuna e a do Satoru Gojo. Isso quando o autor não coloca o próprio Satoru Gojo num cenário fantasioso enaltecendo o personagem, dizendo, por exemplo, que o domínio simples do Kusakabe era até melhor do que o dele. Enfim, algumas dessas... Será que ele vai falar dos flashbacks, cara? Que ele vai falar, tipo, dos 1 trilhão de flashbacks dos planos que eles arrumaram lá? Será que ele vai falar sobre... Porque isso é um ponto também. No meio da luta, flashback falando sobre estratégia. Aí no meio da luta, outro flashback explicando a estratégia. Nossa, mano, é tanto flashback assim. Tipo, calma, vai ter mais. Explicar a estratégia da letra, porque já foi o alfabeto inteiro, né? Tem que inventar a letra. Tem que usar número agora. Comparações fazem completo sentido, mas convenhamos que não é possível o autor usar
tanto o cadáver do Gojo pra farmar em cima dos outros personagens. E aqui, qualquer semelhança com qualquer vídeo que eu tenha feito sobre a volta do Honrado pra farmar view é mera coincidência, tá? E falando em recurso de roteiro repetitivo, a gente precisa falar também da estrutura das batalhas como um todo após a morte de Satoru Gojo. Além do autor repetidamente usar o nome do Gojo para enaltecer os outros, a gente pode ver um ciclo de acontecimentos se repetindo a ponto da gente se sentir no looping do Doutor Estranho com a sua joia do tempo. Chega um personagem, Sukuna. Sim. Eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega outro personagem, Sukuna. Eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega outro Sukuna. Teve um meme, no caso, que eles fizeram um ciclo, no caso do Enfrentando Sukuna, e que é literalmente todos os personagens tiveram esse processo. Ele chega, apresenta algo diferente, bate uma hora ou outra no Sukuna ali, aí ele vai lá, é derrotado e vem o próximo. E isso aconteceu com todos os personagens apresentados até o momento. Quase todos, né? Quase todos. Porque teve um outro que, tipo assim, ou teve que vazar, né? Teve um que, tipo, sei lá, sobreviveu pra contar a história, só tava fora de combate, né? Mas todos eles tiveram esse processo. Todos. Todos. Até os que ainda estão, né, no caso, como eu falei. Então, cara, ficou chato, ficou repetitivo, né? Mas meio que dá lógica, né? Faz sentido isso acontecer. É porque fica repetitivo mesmo. A maneira de como ele escreveu isso aí, tipo, repetindo o mesmo processo várias e várias vezes, tá ligado? Fica um pouco chato. Fica chato, né? No semanal fica um pouco chato, diria. Onde a galera não tava mais surpreendendo. Tipo, eles já estavam esperando, tipo, quem vai ser o próximo personagem? Tipo, chegava um personagem, aí a gente já pensava, pô, qual vai ser o próximo que o Sukuna vai enfrentar? Eu tava nesse processo já, porque era todas as vezes isso acontecia, era muito chato. Sukuna, eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega outro Sukuna. A diferença era a quantidade de capítulos que ele durava na luta. Ou era um, ou era 1,5, ou era 2, ou era meio capítulo, tipo, a diferença era essa, tá ligado? Mas o processo era igual. Batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega o outro Sukuna. Eu vim batalhar. O cara é derrotado ou morto, aí chega o outro Sukuna. Eu vim batalhar. Sentiram? Foi mais ou menos essa a sensação de ver a cada semana e capítulo após capítulo, um personagem, esse mesmo roteiro se repetindo. Um personagem diferente aparece para enfrentar o Sukuna no X1, de vez em quando, sendo enaltecido com alguma comparação com o Gojo, conseguindo fazer algo foda e quase ferrando com a vida do Sukuna, e no fim, sendo derrotado ou morto, de preferência... Pô, eu lembro agora da parada da Maki, mano. Porra, isso é foda. Eu lembro a cena da Maki, tipo, Zé Coxinha com a adaga no coração dele, a galera, porra, é agora, porra. E agora, depois de não sei quantos capítulos depois, cara, eu admito que quando eu vi a Maki ali, cara, quando a Maki deu aquela cravada no peito dele, eu falei, pô, acho que daqui vai engrenar, né? Engrenou porcaria nenhuma, porra. Continua o mesmo processo. Off-screen e com alguma sacada milagrosa por parte do Sukuna. Então, se o autor tivesse feito mais combinações de estratégias e poderes, né, interações de poderes entre os feiticeiros, deixaria a progressão da luta muito mais dinâmica e imprevisível pra gente, ao invés de seguir repetidamente essa fórmula por vários e vários capítulos. E isso nos leva para o nosso próximo e principal tópico aqui desse vídeo, que envolve justamente as saídas milagrosas por parte do Sukuna, os seus votos vinculativos. Para quem não sabe, todo feiticeiro tem o potencial de realizar votos ou pactos com a sua própria energia amaldiçoada para obter um benefício em troca de um sacrifício. Quanto maior a vantagem, maior será também a consequência. Por exemplo, para derrotar o Gojo, Sukuna realizou um voto para que ele não precisasse fazer o selo de mão naquele momento em que ele não tinha uma mão, né, para fazer aquilo, em troca de obrigatoriamente realizar tanto um selo de mão quanto recitar um encantamento e ainda direcionar o alvo da técnica com uma de suas mãos todas as vezes em que ele fosse executar esse corte de novo. Moleque, parece até que é... Parece ter, tipo, pô, olha a limitação que ele teve que, entre aspas, ter, né? A limitação que ele teve que assumir pra conseguir fazer o corte depois de ter uma facilidade pra utilizar uma vez só. Tipo, foi muito esquisito, tipo, se encaixa perfeito pra ele utilizar o corte no corpo dele, tá ligado? Tipo, com o corpo dele de 4 braços, outra coisa. Cara, é foda. Caralho, mano, é zoado, é zoado.
Depois disso, Fica esquisito. Sukuna ainda realizou um segundo pacto para ativar a sua expansão de domínio sem perder a sua área de alcance e sem precisar realizar o selo de mão com as duas mãos, já que ele tinha perdido as suas duas mãos esquerdas para isso. E segundo o narrador, com a justificativa de que o Sukuna realizou uns votos improvisados aí. Essa realmente foi foda, né? Uns votos... Cara, o que ele sacrificou por esses votos? Acho que foi o tempo, né, de duração, foi isso mesmo. Foi a duração do domínio, foi isso mesmo. Pô, mas esse cara que só a duração, velho. O cara conseguiu utilizar o domínio na máxima magnitude, né? Porque não perdeu nada. A diferença só foi um cronômetro que o domínio teve. Ele conseguia utilizar com um selo de mão só, igual o Gojo faz, né? Cara, pô, é o rei, né? Não tem jeito. É o rei das adaptações, né? Vamos seguir. Improvisados aí, foda-se, mas pelo menos o domínio só durava 99 segundos e tinha aquela aparência deplorável, né? Ela não estava no seu ápice. Depois disso, Sukuna... Não. O domínio tava no ápice sim, pô. A diferença é que tava só com o cronômetro. O domínio ele estava com máxima liberação. O narrador falou isso. Então, sim, ele tava usando o domínio no máximo. A diferença é que só tava com o cronômetro. Ainda realizou um terceiro pacto para tornar a sua chama divina mais eficaz, proibindo ele próprio de usar essa técnica em vários oponentes. Pô, cara, o foda dos pactos é que, tipo assim, é uma falha de jutsu isso. Fala na obra que os pactos, eles são algo, tipo, são algo padrão no mundo do Jujutsu, né? Meio que, tipo assim, é uma das coisas mais padrões no mundo do Jujutsu. Sendo que são poucos personagens, lá no início da obra, vamos colocar dessa maneira, que realmente utilizaram os pactos e que a gente viu e entendeu, tipo, a utilização dos pactos desses personagens, que foi, sei lá, o Nanami, a Mei, tipo, mas foram poucos personagens e eles não se aprofundaram tanto nessa ideia dos pactos. Então, tipo assim, pra uma ideia que é basicamente básica no mundo do Jujutsu, meio que a maioria das pessoas deveria utilizar. Acho que a Miwa também usa, né? Ela deve usar o domínio simples, mas ela tem que estar com os dois pés no chão, uma parada assim. Mas, pra uma coisa básica, meio que, tipo assim, boa parte dos feiticeiros tinham que utilizar os pactos. A ideia é essa, porque é uma coisa básica. No mundo cheio de feiticeiros, caramba, 4. Só que não utiliza, tipo, é um personagem ou outro. Aí, quando chegou na luta contra o Sukuna, essa parada começou a ser utilizada adoidado. Mas, tipo assim, meio que a ideia é o pacto ser uma parada pra ser utilizada de uma maneira bem... Não adoidado, mas é adoidado também, porque é uma parada básica, a ideia é essa, que isso é uma coisa básica. Então, tipo assim, o Sukuna usou, aí outros personagens começaram a usar, o Itadori, o próprio Itadori usou, o Todo usou. Então, tipo assim, meio que, mas só eles e agora, nesse processo todo, que começaram a utilizar os pactos adoidados, então, tipo assim, fica esquisito, entendeu? Acho que a maneira de como ele foi trabalhando algumas coisas, né, tipo, a própria ideia dos pactos, né, tipo, que ele deixou de lado um pouco depois que começou a trabalhar, fica esquisito também. Então, tipo assim, né? De uma só vez, a menos que ele esteja Poderia dentro ter da feito sua melhor, própria expansão tá de ligado? domínio. Mas Na aceito. prática, após o Santuário Malevolente picotar todo o cenário ao redor com seus cortes, a sua chama divina faria com que a poeira do lugar entrasse em ignição e explodisse tudo, basicamente servindo como um catalisador para expandir o alcance das suas chamas. Ou seja, galera, apesar do Sukuna ter essa fama, né, de carregar uma urna eletrônica no bolso de tanto voto que ele usa, se parar pra pensar, se parar pra contar nos dedos, ele só realizou 3 votos ao todo durante esse arco final, o que não é de se impressionar se tratando do feiticeiro mais forte da história. Agora, talvez o que a gente possa questionar é que esses votos saem, no fim das contas, muito barato pro Sukuna, considerando a circunstância em que ele se encontra. Por exemplo, quando o Sukuna realizou um voto para conseguir matar o Gojo, era a vida do Sukuna que estava em jogo ali. Ou seja, aquele voto ainda pode parecer um sacrifício muito pequeno para a vantagem que ele teve naquele momento. Quer ver? Quem assistiu Hunter x Hunter vai ter uma noção melhor do que eu tô falando. Para pra pensar na consequência do risco que o Kurapika assumiu ao realizar um pacto de Nen para se tornar um especialista e poder matar a Gene Ryodan. O cara tem uma estaca apontada pro próprio coração a todo momento, e para quem tá mais por dentro do mangá, cada vez que ele usa um determinado poder específico dele lá, ele perde anos e anos de vida de forma extremamente acelerada. E ele já perdeu, ele já usou esse poder e vem perdendo anos e anos de vida. Então você reconhece que o personagem teve uma vantagem absurda, mas você também sente uma tensão absurda toda vez que ele usa esse poder.
a ponto da gente pensar até que o cara vai acabar morrendo. E parece que a gente não consegue sentir a mesma coisa vindo do Sukuna. Cara, tipo assim, pode ser também pelo fato que, tipo assim, meio que os votos vinculativos, quando é com o próprio usuário, eles geram menos deméritos do que méritos, vamos colocar assim. Então, o Sukuna ter mais vantagens em certos votos, né, que ele utiliza, até faz sentido. Só que é como eu falei, o autor, ele não trabalhou isso, tipo, muito, né? Ele utilizou um ou outro personagem lá, que falou que utilizou voto, mas ele não trabalhou isso como, tipo, como ele disse, acho que na obra, né? Que é algo básico no mundo do Jujutsu. Então fica esquisito. Agora, cara, a parada dele ter atravessado o Mugen, ou ter utilizado, tipo, o domínio, né? Que também ficou esquisito. Tipo, utilizou uns votos lá, tá ligado? E o domínio durou um tempo específico. Que é os 99 segundos, né? O que ele teve que sacrificar é muito pouco. Tipo, é muito pouco. É muito pouco. Então fica esquisito. Pra ele passar a barreira, tipo assim, essa maior defesa de Jujutsu Kaisen, ele sacrificou, tipo, uma facilidade que ele poderia utilizar o corte que corta o mundo mais vezes, né? Ele teria que guiar, recitar e ainda, tipo, fazer o selo, né? Então ele teve que dificultar o processo. Aí quando chegou no domínio, ele teve que. Ele teve que. Só diminuir o tempo de duração, basicamente. Então, na verdade, dá um relógio, né, pro domínio. Senão ele poderia abrir e fechar quando ele quisesse. Por tempo determinado. Então fica esquisito também. Sem contar que ele tava. Enfim. Os votos ficam esquisitos, tá ligado? A penalidade é muito baixa. Mas uma ou outra dá pra tancar, mas a parada é que, pô, ele começou. O GG começou a abusar muito disso nessa luta. Mas. E pra momentos específicos, não é como se ele estivesse usando tanto, mas momentos específicos, tipo, calhou de usar um voto aqui, entendeu? Mas dá pra aceitar, tá ligado? Não é como se fosse totalmente coerente, só que a penalidade ainda é baixa. Realiza os votos de acordo com o que for conveniente para ele no momento, mas a gente sente muito pouco as consequências disso, porque ele recebe desvantagens que ele não precisa lidar com elas naquele momento, né? São consequências que ele vai ter que lidar, por exemplo, no futuro, né? Ou pelo menos não naquele exato momento. Na verdade, para ser justo, vale mencionar que esse problema dos votos também vale para os mocinhos. Recentemente, por exemplo, Itadori realizou um voto para acertar os seus golpes apenas na fronteira entre as almas do Sukuna e do Megumi, ou seja, ele restringiu o alvo da sua técnica, o que na teoria deveria ser uma desvantagem, mas quando a gente coloca em perspectiva, isso acabou sendo só uma vantagem para o Itadori. Então a gente pode ver que esse lance dos votos não é algo exclusivo do Sukuna, mas eu vejo que isso acaba muitas vezes sendo uma solução de roteiro muito fácil para o autor fazer literalmente o que ele quiser, mesmo que ele tente mascarar isso colocando alguns empecilhos ali no caminho, dizendo que ele sacrificou determinada coisa ou realizou votos improvisados, né? E o problema, na verdade, acaba sendo que o autor prefere usar esse recurso muito mais a favor do Sukuna do que a favor dos outros personagens. Como eu falei, tudo bem. Tanto que ele começou a trabalhar isso de verdade com o Sukuna. Ele ter usado esse recurso para o Sukuna 3 vezes, porque nem é tantas vezes assim, né? Não chega a ser um número grande, mas essa facilidade na realização desses votos faz com que a gente se questione por que então os mocinhos não fazem o mesmo? E é isso que eu sempre comento aqui no canal. Por que feiticeiros como a Shoko ou a Utahime não realizaram um voto muito foda e combinaram seus poderes para curar o Gojo e trazer ele de volta, por exemplo? Porque não tá no roteiro, pô. Simples. O GG não quer trazer o Gojo, porra. Ele já queria tirar o Gojo de cena já faz tempo. Já no momento que ele saiu do selo, o GG, não. Tem que tirar ele. Tem que arrumar uma maneira. Aí quando ele consegue tirar, aí ficam fazendo pressão nele pra trazer ele de volta. Aí eu, porra, como é que eu trago ele sem trazer ele? Já sei. Yuta, vai ser você. Que o autor sabe que isso seria possível. Então o que ele faz? Ele decide nem tocar no assunto. Ele prefere nem sequer fazer os personagens terem cogitado essa possibilidade em
diálogos, sabe? Na teoria, ele prefere fingir que essa possibilidade nem sequer existe, o que é uma mentira. Ele poderia muito bem ter feito os feiticeiros tentarem trazer o Gojo de volta dessa forma e falhando, seja porque ainda assim eles não tiveram energia o suficiente ou qualquer coisa do tipo, mas pelo menos mostrar que essa possibilidade existia. Então, se o autor usasse esse recurso com uma frequência maior a favor dos feiticeiros também, a gente não teria a impressão de que esse recurso só vale para o Sukuna. Felizmente, né, ele usou agora para favorecer o Itadori, então já é alguma coisa, mas poderia ser mais, como o exemplo que eu dei em relação ao cadáver do Gojo. Mas enfim, acabou a eleição, então chega de falar de voto. Agora, o que realmente não dá pra perdoar de jeito nenhum e que é ainda mais imperdoável do que os baits e as mentiras desse que vos fala é a saída canalha que o autor precisou usar para o Sukuna se livrar. Porra, caraca. Caraca, mano. Finalmente alguém me entende, cara. Cara, é tipo assim, uma das paradas que mais me encuca. Tipo assim, que mais me perturba nessa luta inteira. Foi a merda do domínio do Higuruma, cara. Nossa, mano. Nossa. Caraca, mano. Como isso me pega, cara. Como, tipo assim, ele coincidentemente utilizou a arma, tá ligado? Aí ele pegou a arma num momento específico. Porque a arma já não teve utilidade, né? A arma do Sukuna, sendo sincero. Tipo, ela chegou na luta contra o Hajime. Ela tem uma propriedade parecida com a do Hajime, então não fez porcaria nenhuma. Aí o Sukuna foi lá, cortou o Hajime. Aí veio o Higuruma com o Itadori, usou o domínio. E chegou do nada, simplesmente do nada. Ah, mas o Higuruma não conhecia totalmente o negócio do domínio, os caramba, quatro. Não, beleza. Tá ligado? Mas, porra, cara, não fica legal, cara. E tipo, cara. E tinha três, vamos dizer assim, tinha três técnicas, entre aspas, que poderia tirar do Sukuna. Que eram as 10 sombras, que a gente não sabe o que aconteceu ainda com elas. Os cortes. E a arma, né? Vamos colocar assim, porque tem uma técnica inata na arma. E foi priorizado na arma, mano. É muito específico, mano. E não tem explicação nem nada. É só aconteceu. Só aconteceu. A arma só teve utilidade pra esse momento. Na luta ela não serviu pra porra nenhuma, mano. Pra basicamente porcaria nenhuma. Ela só serviu pra salvar o Sukuna agora. Olha que... Da expansão de domínio do Higuruma. O cara é julgado culpado, recebe uma sentença de confisco que era pra tirar a sua técnica amaldiçoada, mas no fim ele só tem a sua ferramenta amaldiçoada que ele tinha guardada ali, né, sendo confiscada e continuando a poder usar a sua técnica. Quem lembra dessa, galera? Pô, essa Quem daí era me pega, vivo nessa época aí? Deixa nos comentários. Mas enfim, apesar desses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu acho que boa parte da decepção que algumas pessoas têm tem muito a ver, na verdade, com expectativa e realidade. Por ser um mangá extremamente popular, a expectativa para o final sempre acaba sendo muito alta, com muita emoção envolvida. Então a própria pessoa muitas vezes nem sabe argumentar direito por que ela tá achando ruim, um mangá ruim, porque parte disso é só uma expectativa de algo que ela mesma muitas vezes nem sabe o que quer. Eu acho que é porque tem duas fandoms aí que estão brigando ainda estão brigando. Uma querendo que o Sukuna ganhe, a outra quer que ele caia morto de vez. Então, eu acho que é por isso aí. Uma que quer que o Sukuna ganhe logo de vez, que para de enrolar. E a outra que para de esticar a derrota do Sukuna. Tipo, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. No meu ponto de vista, eu acho que é porque a história tá se esticando. Ela ficou repetitiva durante um tempo, o processo ficou repetitivo. Não tava tão divertido assim no semanal, né? Até um dos problemas, no caso desse arco, foi o semanal. Mas é porque tá sendo esticado. Na minha opinião, entendeu? Minha opinião é porque os problemas desse arco, ele tá sendo esticado, tá ligado? Tipo, um ponto ou outro, como foi falado no vídeo, né? Tipo, ele não falou dos flashbacks, né? Ele poderia ter falado dessa parada, tipo, do quanto o GG usou e abusou do flashback do plano, né? Dos 30 milhões de flashbacks do plano. Mas, dos planos, né? Porque foram vários. Teve vezes que tiveram participação de uns, de outros. Tipo, cara, eles trouxeram até o Miguel e o Larui, cara. Tipo, do nada. Do nada, mano. Mas vamos seguir. Lacrei com essa agora, né? Boa frase. Mas de forma geral, o final de Jujutsu teve sim ótimos momentos. Teve aquele, por exemplo, né? Tipo, aquele momento lá, tipo, é tanto momento bom que eu poderia ficar aqui o dia inteiro, sabe? Então, nem preciso listar. Mas sério, Gojo versus... Pô, tipo, coloca aí, vamos lá. Teve a Maki, tá ligado? Jogando o Sukuna pro alto como se fosse criança.
A gente teve também o Itadori com uma sequência de Black Flash sensacional. A gente teve o domínio do Yuta, que também foi da hora. Mas o que é? Forçar um pouco aqui. Pô, a gente teve a despedida, né, do Choso, né? Despedida. Cara, tiveram momentos legais. Tiveram alguns, tipo, emocionantes, né? Tiveram vários momentos emocionantes. Só que não muda o fato que foi escado pra caralho. Sukuna foi um evento absurdo. Depois veio Mas não é como se não fizesse sentido. Faz sentido, tá ligado? Só que tá esticado. Takaba versus Kenjaku, que deu uma caída no hype e não fez o menor sentido pra gente aqui do ocidente, porque tinha um monte de piada interna japonesa. É. E depois começou a raid contra o Sukuna, que apesar dos pontos raid que eu é muito levantei, ainda assim conseguiu entregar momentos de muito hype. Até aquela cena clássica do Uraomi dizendo que o mestre Sukuna ainda não usou Isso aí eu todo o prefiro seu poder. esquecer. Pô, na moral, eu prefiro esquecer essa frase, porque ela não mudou basicamente porcaria nenhuma na luta. Tipo, depois dessa frase pra frente, não mudou absolutamente nada. O Sukuna tá na mesma draga que ele sempre esteve. A diferença foi que ele começou a levar um pouco mais sério. Mas ele não mudou em tese quase nada, tá ligado? Depois dessa frase. Eu prefiro esquecer, tá ligado? A Uraome mamando o Sukuna nesse capítulo. Eu prefiro esquecer essa parte. Ela, tipo, cara, chupando as bolas dele de uma maneira, meu amigo. Que foi o que fez a galera surtar na época. Eu prefiro não esquecer. vi problema nenhum. O autor ele tinha deixado muito claro como o Sukuna estava visivelmente entediado com a luta até aquele momento. Sim, que só então levou a fazia sério. sentido ele não estar lutando com tudo até o momento dessa fatídica fala do Uraomi. Mas enfim, por enquanto... Prefiro esquecer essa frase, cara. Não mudou quase nada, tá ligado? Tipo, só fez a galera, tipo, criar uma... Cara, isso deu um rebuliço na época que esse capítulo veio. Isso gerou um... Cara... Nossa... Vamos esperar o final para tirar uma conclusão melhor disso tudo. E agora, como sempre, eu quero saber o que vocês estão achando desse final aí nos comentários. E caso você ainda esteja meio perdido, eu recomendo assistir o meu vídeo falando sobre o capítulo mais recente para ficar mais inteirado de tudo, que vai aparecer desse lado da tela aqui, beleza? Até a próxima, tchau! É isso, né? É isso. Belo vídeo do Brunão, cara. Belo vídeo do Brunão. Ele pontuou algumas paradas que eu acho que válido. Acho que a única coisa que ele não pontuou mesmo foi os 30 milhões de planos. Tipo, tirando isso, toda hora, todo capítulo parava pra um flashback de um plano aleatório. Tirando esse ponto, acho que tudo é válido. Mas pra mim, o maior problema de Jujutsu é o GG tá esticando a história. Pra mim, isso é evidente. É mais ou menos isso, né? Eu vou parar de falar antes que eu comece a tossir igual um fumante, então... Comenta aqui embaixo, galera, o que vocês acharam. Qual vocês acham que é o problema de Jujutsu Kaisen? Por que ele tá... Por que esse arco final tá... Sei lá, tá ficando... desinteressante, talvez, chato pra uma boa parte da galera aí. Comenta aqui embaixo, uma minoria, talvez, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Aproveita e deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida e me segue na Roxinha, onde faço minhas lives acompanhando os animes da temporada, incluindo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram ver, acompanhar e participar, o link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Antes de eu tossir de novo. Fui.